Olá, muito boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Juliana. Tudo bem com você? Tudo bom? Boa noite, Camille. Tudo bem com você? Tudo em paz. Boa noite ao pessoal que já está chegando aqui para participar com a gente dessa semana do coordenador de pesquisa clínica. Hoje nós vamos falar sobre a construção de carreira. Eu sou a Camille, sou a coordenadora editorial aqui do Saúde em Contexto. Fundei o Saúde em Contexto em 2017 junto com a minha sócia Renata, que vai participar aqui no terceiro dia. E hoje temos o prazer de receber aqui conosco a Juliana Santoro. Juliana, você quer se apresentar? Posso me apresentar, com muito prazer. Bom, eu sou farmacêutica de formação, trabalho com pesquisa clínica já há 23 anos, foi outro dia que eu comecei, passou rapidinho, a gente nem percebe quando o tempo passa. Trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei em CRO. No ano passado decidi sair do mundo corporativo e encarar uma carreira autônoma aí para ajudar o pessoal com transição de carreira, com mentoria também para jovens gestores, enfim, mas toda a minha base de formação é na pesquisa clínica. Eu fiz um curso de especialização em gestão de pessoas no Mackenzie um tempo atrás, para poder atuar também como mentora, acabei me certificando pela PUC do Rio Grande do Sul, para mentoria e coaching, mas a ideia é a pesquisa clínica, né? Eu acho que essa foi a minha formação, foi onde eu atuei, e é onde eu me sinto cômoda e confortável para poder falar com autoridade. Fui diretora educacional da Bracro, que é a Associação das CROs, hoje eu sou membro de uma das comissões da Sociedade Brasileira de Profissionais de Pesquisa Clínica, enfim, estamos à disposição. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja muito bem-vindo o pessoal que já está aqui conosco. O objetivo desse evento é a gente auxiliar os coordenadores de pesquisa e aquelas pessoas que querem ser coordenadores de pesquisa no seu desenvolvimento profissional, e é sobre isso que a gente vai falar ao longo aqui dessa semana. Hoje é a nossa convidada a Juliana, amanhã temos a Keila e fechamos com chave de ouro na quinta-feira com a Renata Bendit. E eu queria lembrar vocês que quem ainda não está inscrito no WhatsApp do evento, né, da Semana do Coordenador de Pesquisa, eu coloquei aqui nos comentários desse vídeo o link para que você entre no grupo do WhatsApp e receba aí todas as comunicações em primeira mão, e com certeza amanhã eu vou colocar aqui o link desse vídeo. E nós tradicionalmente fazemos também um sorteio no final da live, né? Então, hoje nós vamos sortear o manual do Centro de Pesquisa, que é o livreto da Renata Bendit. Ela atualizou no final do ano passado, então essa é a versão atualizada de 2023, é um livro muito bacana. Nós vamos sortear, então, 2 manuais do Centro de Pesquisa e vamos sortear uma camiseta do Saúde em Contexto. Você já tem o seu, né, Ju? Você já tem a camiseta, o Tenho, né? manual? Eu tinha que estar com a minha camiseta. Agora que você falou isso, estou me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu pensei em colocar a minha, mas tá meio friozinho, né? E aí eu Tem que falei, fazer camiseta de manga comprida agora, Camille. Vai começar o inverno. Então, fica aí, moletom do Saúde em Contexto. É o próximo que vai ser feito. Acho que precisa. E para quem quer ganhar o manual e a camiseta, é só fazer comentários aqui ao longo da live, você já está participando. Então, essa é a única condição, estar presente na hora do sorteio, né? Que a gente vai fazer o sorteio aí no final da live. E a gente faz ao vivo para que vocês também mandem as perguntas, reflexões de vocês, né? Eu já organizei aqui as minhas perguntas, eu acho que elas estão um pouco difíceis, hein, Juliana? Não sei se você vai E dar conta, não. a gente tenta, né? Vamos ver. Fiz aqui uma reflexão, o que seria interessante para os coordenadores, espero que eles gostem. Mas se você tem uma pergunta, a gente incentiva muito a vocês colocarem aqui a sua pergunta, se contatarem com a Juliana, né? Depois, se você conseguir, coloca aqui o seu LinkedIn também, Ju, seria Vou colocar. interessante. E para que vocês depois possam contatá-la também, e o objetivo, além da gente construir a carreira e trazer temas de interesse aqui, nossos, né? Como Sim, comunidade, é a gente fazer networking também, né? Então, convido condições. aí vocês a se conectarem com a Juliana e tenho certeza que vai ser muito bacana. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui, então, com as minhas perguntas. Ó, o pessoal já está falando aqui que quer ganhar o sorteio, hein? Você Parece que vê. já está, Sucesso. já começa a se preparar espiritualmente, vai dar tudo certo. Vamos lá. Ju, por que é importante você selecionar o lugar que você quer trabalhar e não apenas você ser selecionado por um empregador? Qual é a diferença? Boa.
Eu costumo dizer que processo seletivo é uma via de mão dupla, né? Então, todo mundo tem que se sentir efetivamente confortável com aquela tomada de decisão. Por exemplo, vamos imaginar que a empresa seja extremamente competitiva e você, como profissional, tem um perfil não competitivo. Você é mais de trabalho em equipe, você se sente melhor em ambientes colaborativos e por isso também é importante você pesquisar sobre as empresas antes de você ir para os processos seletivos, né? Então, se você sabe aonde você está se candidatando, se você conhece pessoas que trabalham naquele lugar, conversa com essas pessoas antes, entra no site da empresa, vê o que ele coloca ali como missão, como valores, dá uma investigada. O mundo da pesquisa, todo mundo é muito companheiro, é muito solícito, as pessoas gostam de fazer networking, gostam de falar sobre as suas próprias carreiras, os seus caminhos, os lugares aonde trabalham. Então, usem isso a favor de vocês para procurar saber mais sobre a empresa. Então, por exemplo, falei de competitividade, mas pode ter uma questão, por exemplo, de formalidade. Eu sou uma pessoa bem informal, e eu sei que se eu tivesse que trabalhar num ambiente extremamente formal, em que a roupa social é super valorizada e o pessoal trata todo mundo de senhor e senhora, eu teria uma certa dificuldade. E isso você já consegue descobrir antes, e durante o processo seletivo você vai confirmando essas suas suspeitas e essas suas ideias do que é aquela empresa, como que ela funciona, quais são esses valores, se os seus valores pessoais estão de encontro aos valores corporativos e culturais daquela empresa. E eu acho que todo mundo tem direito de escolher. Então, a gente tem uma visão muito direta de que o primeiro que te oferecer a vaga é esse que você escolhe, vai e pronto, acabou, porque não vai aparecer de novo, não vou ter uma segunda chance. Tudo bem, pode até ser difícil você conseguir as oportunidades, mas saiba exatamente aonde você está se colocando, entenda que lugar é esse que você vai trabalhar, para você ter segurança do que é que você está procurando, né? O sucesso, ele vai depender de você, vai depender de você estar bem, de você estar em paz para poder produzir e entregar o seu melhor. Então, é importante você também escolher uma pessoa não, um ambiente em que você se sinta em paz. Eu ia falar de pessoas justamente por isso. Também tomem cuidado com isso de, eu estou indo para tal lugar para trabalhar com tal pessoa. A pessoa pode ir embora daquele lugar. Pode ir embora. A qualquer momento. Ela pode desistir, ela pode ser promovida e ir para um outro departamento e não vai mais trabalhar com você. Então, não escolham empresas baseadas nas pessoas, porque isso também vai se modificar com absoluta certeza. As próprias empresas, às vezes, se modificam. Você está super habituado, super acostumado com uma determinada empresa, num determinado costume, cultura e tudo mais, e aí essa empresa acaba sendo fundida com outra ou é comprada por outra, e muda o processo, muda o sistema, muda o departamento. E aí também acho que é importante a gente falar de que todo mundo é livre também para ir embora. Quando você sentir que aquele também não é mais o ambiente que você tinha escolhido, também talvez seja a hora de você pegar suas coisas e procurar um outro ambiente. Então, é uma área que permite que a gente faça isso, permite que a gente também faça pequenas modificações de uma empresa para outra. Perfeito. Você sabe, eu trabalhei muitos anos no ambiente corporativo e uma vez eu fui convidada para ir trabalhar numa empresa que tinha um grupo muito grande de pesquisa clínica. Eram 90 pessoas, né? Na pesquisa clínica, só na pesquisa clínica. E aí eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, vai ser muito legal, porque eu vou ter muita troca e vai ser bacana. E é uma empresa multinacional, eu quero estar mais próximo dos times internacionais. Eu vinha da Eurofarma, né? Que tem muito o meu estilo, assim, é muito ágil, muito rápido. Aí eu fazia de tudo, eu chupava cana e descascava a cana ao mesmo tempo, eu fritava o peixe e olhava o gato, mas eu gosto, eu sou assim, né? E aí, nessa empresa, passou 11 meses, eu estava absolutamente entediada. O ritmo da empresa era uma empresa lenta, os processos tinham múltiplas aprovações, completamente diferente do ambiente de onde eu vinha, onde eu sozinha fazia um monte de coisa. Então, ao longo de 11 meses, eu estava numa empresa maravilhosa, eu tinha um bom salário, tinha um carro, tinha uma mesa linda, companheiros bacanas, meus companheiros eram muito bacanas, mas eu estava absolutamente entediada, não fazia nada. E tem gente que gosta desse ambiente, e está tudo bem, está tudo bem. Mas, para mim, aquilo se tornou um sofrimento. Sim. E era uma empresa maravilhosa, só não combinava comigo e eu com ela. É isso, né? É isso.
é cruel quando você se percebe nessa situação, porque é óbvio que você vai parar para pensar de, poxa, mas por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? E, de novo, tudo bem. É importante também passar por esses momentos para você refletir e falar, ok, aqui não funcionou, vamos procurar outro lugar, tá tudo certo. Mas tem muito essa questão de motivador pessoal, né? O quanto que o que você está buscando naquele momento. E a gente fazer uma reflexão sobre o que é que aonde é que eu efetivamente vou me sentir à vontade, né? Mas foi uma excelente experiência no sentido de que eu fiz amigos maravilhosos, né? Que até hoje são amigos da pesquisa clínica. Então, óbvio, teve aspectos muito positivos e essas amizades eu carrego até hoje. É uma empresa maravilhosa, eu trabalho para essa empresa, né? A gente presta serviço para ela, mas eu só não quero estar lá dentro. É isso, tá tudo bem. As pessoas são maiores do que os processos são menores do que as empresas são maiores do que as circunstâncias. Tudo depende de que ótica que você está olhando para aquilo. Mas eu acho que no fim do dia, o importante é você estar em paz, né? É você deitar a tua cabeça no travesseiro e ficar tranquilo com isso. A Michelle está concordando aqui. É isso aí. Michelle, isso é bastante comum, viu? A gente começar um novo emprego e a gente falar, nossa, que coisa maravilhosa, era tudo que eu sonhava, e depois você vai descobrindo que aquilo que você via de fora, aquele castelinho. Então, por isso que é importante você pesquisar, né? Não só o site da empresa, porque o site da empresa, como diz um amigo meu, no papel tudo é lindo, né? Mas você conversar com pessoas, né, que já trabalharam na empresa, que trabalham, e converse com mais de uma pessoa, idealmente, né? Porque as pessoas têm perspectivas diferentes, né? Então. Sim, com absoluta certeza. Bom, não esqueçam de também colocar aqui dúvidas e perguntas que vocês gostariam aí de perguntar para a Juliana, e eu vou para a minha segunda pergunta, né? Que tudo bem, falamos aqui sobre o lugar certo para nós, né? Ou como excluir o lugar que é errado para nós, talvez seja o mais correto. E nós temos dias bons, maravilhosos, que a gente fala, que maravilha, amo, estou no lugar certo, trabalho com o que eu amo, que é a pesquisa clínica. E a gente tem dias ruins, né? Como é que a gente pode ter certeza que nós estamos no trabalho certo para nós? A gente vai ser sempre feliz? Se tiver essa resposta, você, por favor, venha aqui e pegue todos os meus mentorados e leve eles e fale essa resposta para eles, porque eu também não tenho. Não, mas eu acho que o mais fácil é você, de novo, pensar sobre você. Eu acho que a reflexão de autoconhecimento é o que te move a ter certeza que os dias ruins vão passar e que vai ficar tudo bem. Existe, obviamente, aí toda uma ideia de propósito, né? De que é importante você ter um propósito, de que você pode trabalhar em cima disso. Existe um conceito japonês de propósito que chama Ikigai, que é você ter uma razão para ser. E aí, segundo esse conceito, você uniria paixão, missão, vocação e o trabalho em si. Eu acho muito difícil. Muito difícil, porque mesmo que você esteja absolutamente satisfeito, a sua paixão esteja cumprida, a sua vocação esteja ali, vai ter o dia que você tem que fazer uma determinada tarefa que você não gosta de fazer. Não existe job description, né, aquelas descrições de cargo, em que você se encontre do começo ao fim e você gosta de fazer absolutamente todas as tarefas. Eu fui monitora de pesquisa por muito tempo, uma coisa que eu tinha ódio mortal era fazer contabilidade de medicação. Então, as medicações são entregues para os pacientes, para os participantes, e aí voltam os frascos, ou os blisters, ou as caixas, e você tem que fazer uma reconciliação daquilo para ter certeza que tudo que precisava ter sido dado foi dado, tudo que precisava ter sido tomado foi tomado, ok. Eu achava aquilo absolutamente insuportável. Eu queria treinar um chimpanzé para ele fazer aquilo no meu lugar, porque eu não via nenhum raciocínio crítico envolvido naquilo. Eu falava, não, mas eu estou aqui para pensar, eu não estou aqui só para fazer isso. E, por outro lado, eu achava bacana fazer reconciliação de file do investigador, que tem muita gente que odeia profundamente e que gosta mais de ficar na parte ali da revisão clínica. Depois eu passei a ser gerente de pessoas e eu sempre gostei de fazer, por exemplo, avaliação de desempenho. Era uma tarefa que me fazia bem, eu gostava de pensar sobre aquilo, gostava de desenhar, de conversar com as pessoas e tudo mais. Mas eu tinha outras tarefas que eu também não gostava de fazer. E às vezes calha que naquele dia você só tem a tarefa chata para fazer. E aí você para e pensa, mas será que eu estou na coisa certa? Será que isso é o certo para mim?
não tem certo e errado. Eu acho que tem momentos também de completa satisfação, momentos de completa insatisfação. É óbvio que você vai ter que tomar cuidado se você não está inserido num ambiente que seja tóxico, que te faça mal, que esteja te levando, de repente, para um burnout, que esteja sugando todas as suas energias. Isso é outra história. Dia bom e dia ruim, enquanto eles estiverem oscilando, tá tudo bem, tá tudo certo. É normal que oscile. Não é diferente do relacionamento que você tem com seus pais, o relacionamento que você tem com seu marido, com a sua esposa. Tem um dia que você olha para aquela criatura e fala, não sei se eu fiz a escolha certa, se era com você que eu queria ter casado. Mas todos os outros dias você lembra por que você casou, por que você tomou aquela decisão, ou se você mora com seus pais, por que você ainda está morando com seus pais, por que você foi visitar a casa deles no interior. Não é diferente disso. Então, eu acho que tem um conceito aí para a gente, de fato, parar e pensar de o que é o emprego em si, e o emprego é isso que você precisa para pagar os seus boletos e fazer o seu dinheiro e ter uma sobra para você viajar de férias. Isso é um emprego, né? Existe uma coisa que é a carreira, e aí sim existe toda uma construção envolvida nisso, um desenvolvimento profissional, um desenvolvimento pessoal, e existe alguma coisa que está acima de tudo isso, que seria esse propósito ou esse chamado, que é você sentir que você está fazendo a diferença para um grupo, a diferença para o mundo, depende de como você estiver olhando. A pesquisa clínica, eu acho ela absolutamente maravilhosa, porque o propósito da pesquisa, ele é tão forte, ele é tão presente, que você tem a sensação de que você pode, inclusive, tocar com os dedos. Então, eu sei exatamente qual é o propósito, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei qual é o fim dessa jornada. Mas tem o dia que você esqueceu de tudo isso porque você só tem tarefas burocráticas ou só tem reconciliação de medicação para fazer e aí você não está feliz naquele dia. Tá bom, para, reflete, pensa, é só um dia, é só uma tarefa, é só o relacionamento com uma pessoa, com um departamento, com uma situação, ou é o todo? Se é o todo, de novo, está mais do que na hora de você se mobilizar e pensar. Será que é a área em si? Será que é a empresa? Será que é o departamento? O que está te fazendo ter esses dias ruins? Mas se for oscilação normal, oscilação a gente está acostumado a trabalhar. Acho que tudo oscila, né? Perfeito, muito bom. Algumas pessoas estão trazendo aqui alguns temas relacionados à dificuldade para serem chamados para as entrevistas e tudo mais. Eu aconselho, aqui no canal do Saúde em Contexto, a gente tem várias lives com o Joubert e a gente tem uma playlist sobre construção de carreira. E o Joubert fala muito isso, que a gente, como técnico, né, a grande maioria das pessoas, principalmente as que vêm da universidade, são profissionais de saúde técnicos, né? A gente valoriza muito, e nós vamos falar disso na próxima pergunta, a gente valoriza muito o conhecimento técnico, né? Nós acreditamos que isso é o maior valor. Mas aí, a empresa, ela não, e a empresa, eu digo, a indústria farmacêutica, a CRO, o Centro de Pesquisa, ela não procura somente uma pessoa que tenha conhecimento da pesquisa, né? Ela procura uma pessoa que tenha sintonia com a empresa, que trabalhe bem com os colegas, que tenha os valores, né, que compartilhe de alguma forma os valores da empresa. E eu tenho uma história que eu conto sempre, que eu trabalhei numa das empresas, eu trabalhei com um rapaz. Gente, vocês me desculpem, eu tô gripada essa semana. Eu trabalhei com um rapaz numa empresa, ele já tinha sido funcionário da Anvisa. Ele era um técnico impecável. Conhecia profundamente todos os aspectos técnicos, participou da construção da legislação daquela área que ele trabalhava. Então, ele era um profundo conhecedor técnico, né? Assim, tinha um conhecimento técnico avançado. Mas ele era uma pessoa insuportável. Ele brigava. E não era uma briguinha, não, gente. Era uma coisa horrorosa. Ele agredia verbalmente as pessoas do centro de pesquisa, que toleravam ele porque precisavam tolerar. Eu ficava horrorizada. Ele era grosseiro com os colegas. E de um nível de grosseria do tipo assim... Não, Juliano, você não está entendendo. É você que não sabe isso. Por isso que você está dizendo essas coisas. Então, ele era uma pessoa profundamente desagradável. Participar de uma reunião onde ele estava... Era uma coisa desgastante, assim, sabe? Aí você falava assim, ai, Jesus amado, fulano vai estar na reunião. Vai ser, assim, uma coisa horrorosa, né? Então, o que a gente fazia? A gente fazia reunião sem ele. Clássico. Porque, e eu tenho certeza que do ponto de vista técnico, ele agregaria na reunião, mas ele era uma pessoa insuportável. Bom, a gente sempre fala que, embora o mercado farmacêutico e o mercado farmacêutico seriam
todas as instituições que orbitam em volta da pesquisa clínica, então, centros de pesquisa, CROs, indústrias farmacêuticas. Esse é um mercado, embora muito pujante, digamos assim, é um mercado que as pessoas, principalmente na pesquisa clínica, se conhecem. Esse rapaz, ele foi demitido, assim, teve um dia, eu falava para minha chefe, eu falava assim, eu não sei como é que você tolera, porque ele era grosseiro até com ela. Um dia, ela se encheu e mandou ele embora. O fato é que o mercado, todo mundo conhecia ele. E eu recebi, eu juro para vocês, eu recebi mais de 2 a 3 contatos de pessoas que me contataram em tempos diferentes depois, né? E falaram assim: olha, o fulano de tal está participando aqui de um processo seletivo. Eu vi que vocês trabalharam nessa mesma empresa na mesma época. Qual é a sua visão sobre essa pessoa? Eu falo, ai, Jesus amado. Ou seja, ele era uma pessoa, do ponto de vista técnico, impecável. Tinha um profundo conhecimento. Mas é só isso que a empresa quer? Não. A empresa já, eu sempre falo que assim, a empresa já tem muita dificuldade e abacaxi para descascar. Ela não quer gente que crie mais problemas. Ela quer gente que resolva problemas. Exato. Então, talvez tudo isso, toda essa história, para falar, e vocês vão ver isso muito lá na trilha sobre construção de carreira, que quando a gente vai se apresentar, a gente não vai apresentar somente as nossas credenciais técnicas. A gente vai falar das dificuldades que a gente superou e como a gente superou, e quando a gente fala isso, a gente já vai falar aí das nossas capacitações e tudo mais, né? Das nossas habilidades comportamentais ou soft skills, né? Então, as empresas procuram pessoas que saibam os aspectos técnicos, claro que saibam, mas se a Juliana for uma pessoa que tem um conhecimento técnico, talvez ela não tenha um conhecimento, sei lá, vamos supor que estamos numa situação, a Juliana não tem um conhecimento técnico tão avançado como eu, mas eu sou uma pessoa difícil, e a Juliana é essa pessoa agradabilíssima. O que a empresa vai preferir? Alguém que tem um conhecimento técnico superior, mas é difícil, ou alguém que talvez tenha um conhecimento técnico não tão avançado, mas seja uma pessoa que vai saber trabalhar em times e não, o mais importante, não vai criar problemas. É óbvio que ela vai abrir mão do conhecimento técnico para contratar a Juliana em meu detrimento. Então, isso é muito importante. E vocês vão ver aí nessa playlist sobre construção de carreira que o Jober, que é o nosso coach aqui, né, o nosso headhunter, que é parceiro também aqui nosso do Saúde em Contexto, ele fala muito isso, né? Se você não vender o seu peixe e acreditar em você, e não é só acreditar no aspecto técnico, né? Mas você conhecendo os valores da empresa e você, de certa forma, deixando claro isso no seu currículo, na entrevista, que você tem essa sintonia, esse match, né? E que você vai fazer diferença na empresa, é isso que vai fazer com que você seja contratado, e não só os conhecimentos técnicos. Exatamente. Tem uma tríade que suporta o que é uma competência, e essa tríade ela é do conhecimento teórico, de conhecimento prático e de atitude. Teoria, você pode perfeitamente estudar. Então, tá bom, eu não tenho nenhuma formação, eu vi o pessoal perguntando de curso, de pós-graduação e tudo mais. Se você quer investir no seu conhecimento teórico, invista no seu conhecimento teórico. Conhecimento não ocupa espaço, ele sempre vai ser seu e ele vai contigo para onde você quiser e vai ser importante. A parte prática, é óbvio que você vai precisar de uma primeira oportunidade para poder exercitar essa prática. E eu entendo a dor de quem breca nas entrevistas porque não tem a experiência e a empresa está buscando alguém com algum conhecimento prático. Mas de verdade, gente, de tudo isso, a atitude é o mais importante. Eu sempre cito o mesmo exemplo, que é, eu fiz seleção de pessoas por 15 anos. E teve uma vez em que, durante o processo seletivo, eu tinha ali a triste tarefa de selecionar alguém que tivesse experiência em oncologia. Bom, eu trabalhava para uma CRO. A CRO é uma prestadora de serviço para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica define o que ela espera desse funcionário de dentro da CRO. Então, eu, como gestora da CRO, não tinha liberdade de contratar alguém que não tivesse a experiência em oncologia, porque esse era o requisito daquele cliente, daquela indústria farmacêutica, inclusive naquele momento em currículo, em contrato. Então, era alguma coisa que nós estávamos sendo contratados para fornecer. Então, eu não tinha opção de contratar alguém que não tivesse a experiência. Ainda assim, durante esse processo seletivo, eu estava vendo outras pessoas que não tivessem, de fato, a bagagem na oncologia, porque me interessariam para outras posições. E teve um determinado candidato que, durante o processo, ele falou para mim, mas o que é tão difícil na oncologia que eu não consigo aprender?
Eu falei, não, você tem total razão, você está certíssimo. Não tem nada tão difícil que você não consiga aprender. E aí, para aquele cliente, essa pessoa não pode ser oferecida, porque tinha uma questão aqui de conhecimento teórico e prático, mas para outro cliente, eu fiz a contratação dele e ele foi adiante. E depois, mais para frente, ele passou a trabalhar, inclusive, com oncologia. Então, em alguns momentos também, não se sintam mal de não terem ido adiante em processos seletivos, porque as razões pelas quais as pessoas não estão te colocando nos processos podem ser as mais diversas possíveis. E não necessariamente porque você não se saiu bem. Agora, se você tem a sensação de que você poderia ter se saído melhor naquela entrevista, então pratica, estuda. Esse material que a Camille falou, eu, inclusive, para os meus mentorados, eu dou a mesma dica de vai lá e ouve o Joubert e vê o que ele está dizendo, inclusive sobre como que o seu currículo tem que estar estruturado, inclusive em como que você vai fazer esse seu discurso. Não deixa de ser uma venda. Eu gosto de recomendar para o pessoal que assista Shark Tank. Vai assistir Shark Tank. Shark Tank, o cara tem só uma ideia, ou ele tem um produto, ou ele tem um projeto, e ele está tentando vender isso para um grupo de investidores, suas coisas e nas suas... Está confiando no seu produto ou confiando na sua ideia e não preparou um discurso de venda. Então, vai dar uma olhada em o que é storytelling, vai dar uma olhada em o que é pitch de vendas e se prepara. Grava você falando, filma, escuta, fala para alguém com quem você conhece, se coloca no lugar do entrevistador e vê se aquilo que você está respondendo são coisas agradáveis, interessantes, que você está dando exemplos, que você efetivamente está dando exemplos de o que você fez, como que você superou, como que você se saiu. Tudo isso tem a ver com as tais das soft skills ou dessas competências comportamentais que são tão ou mais importantes, às vezes, do que esse conhecimento técnico. Então, o técnico você pode perfeitamente ir atrás e correr atrás desse prejuízo. O comportamental também. Então, eu sinto muito pelo rapaz, né, que perdeu o emprego dele ali. Não deve ter sido nenhuma, nem duas, mas algumas vezes em que alguém deve ter falado para ele, olha, o seu comportamento não é o mais adequado. E ele não foi capaz de fazer os ajustes que seriam necessários. E aí, nesse caso, de fato, não tem que possa ser feito. E o mundo é pequeno e as pessoas se conhecem e isso passa a ser uma dor, com absoluta certeza. Perfeito, muito bom. Eu tinha trazido aqui também uma pergunta que a gente, de certa forma, acabou já respondendo algumas coisas, né, sobre se a gente deve investir em formação técnica ou em soft skills. Mas para quem não está muito familiarizado, vamos deixar mais claro o que é soft skills e por que eu devo entender melhor sobre isso, por que eu devo olhar para dentro e entender quais são as minhas soft skills, né, e o que a empresa está efetivamente procurando em relação a soft skills. Acho que deu uma travada. Voltei. Agora voltou. O que é importante nessa questão de soft skills? Travou de novo. Que daí a gente consegue entender que é uma habilidade ou uma competência que as pessoas, via de regra, ou têm ou não têm, ou se organizam na sua desorganização, ou se desorganizam na sua organização, mas que, para trabalhar com pesquisa clínica, é uma soft skill que faz a diferença. O que eu quero dizer com isso? Que se você for extremamente desorganizado, você vai ter muita dificuldade de lidar com um ambiente em que as coisas são protocolizadas, em que as coisas precisam acontecer dentro de determinados períodos, em determinados intervalos, com prazos de entrega, com prazos de revisão, com a maneira como você nomeia um documento, a maneira como você arquiva um documento. Tudo isso são questões de organização e estão envolvidas com esse skill da organização. Então, se você é desorganizado, minha casa é uma bagunça, minha gaveta não encontro nada, muito provavelmente você carrega essa desorganização também para o seu ambiente de trabalho. E vai ser mais difícil que você tenha sucesso, não que seja impossível, gente, porque você pode perfeitamente aprender, desenvolver, melhorar, que era isso que a gente estava falando do exemplo do rapaz, que não estava ali com o comportamento muito adequado. Você percebeu que aquilo não está adequado, você readequa. Tem uma questão, por exemplo, na pesquisa clínica que é muito séria, que é de resiliência. Resiliência é você aceitar as coisas da maneira como elas se apresentam, sem muito sofrimento, sem muita reação. E a pesquisa é um ambiente em que as coisas mudam com uma frequência imensa. Muda o sistema que você usa, muda o patrocinador que você trabalha, muda a área terapêutica que você está acostumado. Se você está no mesmo projeto, muda o protocolo. Agora sofreu uma emenda, agora é diferente. Mudou a medicação, mudou o investigador, mudou. As coisas mudam o tempo inteiro. E aí, se você é uma pessoa muito presa a ter tudo muito controlado, e eu, monitor de pesquisa, adoro ter a minha agenda, ou eu, coordenador, a agenda de 3 meses de todas as visitas está prontinha.
Mas aí apareceu um médico que falou, naquela quarta-feira eu não posso vir, precisa alterar essa agenda. Se você não tiver resiliência para olhar para isso, dar uma respirada fundo e falar, tá bom, vamos refazer essa agenda e sofrer com isso, vai ser muito mais difícil você ter sucesso na área ou você estar em paz na área, porque a área vai exigir de você essa resiliência. Então, resiliência, organização, você tá mais antenado e fazer um pouco de multitasking. E sempre eu dou o mesmo exemplo. Multitasking não é você fazer duas coisas ao mesmo tempo se elas competem entre si. Multitask é você ouvir um podcast enquanto você está lavando louça. Você é capaz de fazer essas duas coisas e o resultado delas vai ser bom. Agora, uma reunião enquanto você responde e-mail, uma das duas coisas está sendo abandonada. Isso não é multitask. Então, você precisa organizar para otimizar melhor o seu tempo. Eu faço 3 coisas ao mesmo tempo. Sinto lhe dizer que elas não estão sendo bem feitas. E se você quer ter qualidade no que você entrega, você não pode fazer desse jeito. Então, multitasking também, alguém vai exigir que você tenha esse tipo de coisa? Não vai exigir, mas vai achar interessante que você seja capaz de se virar no meio de uma situação, que você tenha um pensamento crítico, que você olhe para as coisas com um olhar mais crítico e que você não seja só reprodutor de conteúdos. Isso também é interessante para o profissional de pesquisa clínica. Então, cada área acaba tendo as suas competências, as suas características, os seus soft skills que fazem sentido para aquela área em si. Então, eu citei alguns aí para vocês. Mas se a gente for pensar também na formação técnica, eu acho importante falar isso, Camille. Eu vejo muito, por exemplo, a questão do inglês, né? Mas eu preciso mesmo estudar inglês? Eu preciso ter um inglês fluente? Gente, fluência é quando você consegue fazer 2, 3 atividades ao mesmo tempo com a mesma língua. Então, experimenta você assistir o Jornal Nacional, hoje, quando a gente desligar aqui, liga o Jornal Nacional e liga um rádio e coloca uma música em português enquanto está acontecendo o Jornal Nacional. Tenho certeza absoluta que você vai entender a música, é capaz de você cantar junto, e você sabe sobre o que está sendo falado no Jornal Nacional. Isso é fluência. Ninguém, ou pouquíssimas são as pessoas que são nativas numa língua que conseguem ser efetivamente fluentes em outra língua. E ninguém vai exigir de vocês essa fluência. Mas vocês precisam sim ter o inglês. Não tem como trabalhar com pesquisa clínica sem o inglês. Então, se você está fazendo um processo seletivo e está brecando por algum motivo, dá uma olhada no teu currículo, como é que está esse inglês, e veja como que você respondeu a essas perguntas também. Pode ser, isso é uma coisa técnica, e isso de algum jeito também é comportamental, porque às vezes as pessoas são resistentes com a questão do idioma, e não dá para ter essa resistência. Infelizmente, você gostando ou não gostando do inglês, eu era uma que não gostava de fato, precisa, vai ter que estudar, vai ter que aprender, é isso aí, não tem jeito. Então, vai ter formação técnica que você vai ser obrigado a se desenvolver? Vai ter competência comportamental que você vai ser obrigado a se mobilizar? Vai. Ju, não quero estudar inglês e não quero ser uma pessoa resiliente. Bom, aí vai ser difícil você trabalhar com pesquisa clínica. Pode ser até que você consiga, mas você vai ter grandes dificuldades. E é nesse sentido que vem o sucesso profissional. Então, o sucesso só vem quando essas caixinhas vão sendo preenchidas, né? Perfeito. Não, e tem uma live aqui que está aqui no canal que fala justamente sobre. É uma live que a gente falou só sobre soft skills, eu e o Gilberto. E o Gilberto trouxe quais são as soft skills atualmente mais valorizadas na indústria farmacêutica, no mercado farmacêutico, né? Melhor dizendo. E entre elas estão protagonismo, você ser protagonista e você ser uma pessoa que se comporta de forma a abrir portas e resolver problemas, né? Você tem uma visão sistêmica, né? A pesquisa clínica, ela não existe só pela pesquisa clínica, né? A pesquisa clínica faz parte de todo um contexto, que é um contexto de desenvolvimento de medicamentos, né? E registro desses medicamentos ou produtos para a saúde. Então, nós estamos inseridos num contexto, né? Então, você não está participando de um projeto de pesquisa por participar porque você quer ajudar pacientes que têm uma doença. Você também quer, mas não é só isso, né? Eu já participei de alguns projetos de pesquisa em que eu falava assim, gente, olha só, esse projeto de pesquisa aqui, a gente teve uma mudança na legislação, então a gente precisa harmonizar essas questões aqui com a Anvisa, porque senão a gente vai terminar o estudo e a Anvisa vai dizer, nós não aceitamos esse estudo clínico com finalidade de registro desse produto, porque nesse meio tempo houve uma mudança da legislação. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, não, mas nós agora estamos ocupados recrutando os pacientes. Eu falava, tudo bem, mas o contexto é maior, a gente pode continuar recrutando os pacientes, mas nós precisamos fazer esse alinhamento, porque se a gente chegar lá na frente, terminar o estudo brilhantemente e submetermos para a Anvisa, e a Anvisa falou assim, falar, I'm sorry, mas não é isso que nós queremos, e a empresa não vai obter o registro do produto,
é óbvio que a empresa vai ficar muito chateada com a gente. E ela tem razão. Isso é a visão sistêmica, é você entender o seu contexto. As empresas querem isso, elas não querem só um técnico que saiba exatamente quais são as boas práticas clínicas e aplique isso. E é isso que você precisa mostrar para a empresa, que você vai fazer a diferença. E que você, obviamente, como eu comentei, não vai criar problemas, você vai resolver problemas, né? E a empresa também que a gente com visão estratégica. Por quê? Porque nós vivemos hoje num mundo complexo, com muita informação, os projetos de pesquisa são muito complexos. Olha o perfil dos medicamentos que a gente trabalha hoje em dia na pesquisa clínica, são ultra complexos. Tem umas coisas que são tão complicadas, você fala assim, nossa, gente, preciso fazer um PhD para entender esse medicamento aqui. Terapia gênica, gente, terapia avançada. Se vocês pararem, eu trabalhei com oncologia há 20 anos atrás. A oncologia de 20 anos atrás não é a oncologia de agora. É outra. É outra coisa. A gente não para de estudar nunca. Essa é uma das coisas que eu acho muito maravilhosas da área, inclusive. Para quem gosta de estudar, para quem gosta de aprender, para quem gosta de desenvolver, é maravilhoso. Você sempre vai ter alguma coisa nova para você desenvolver e aprender, e ler, e ouvir, e aplicar. Pode ser cansativo, pode ser exaustivo? Pode, mas é gostoso. Se você, né, tiver o gosto pela coisa, é gostoso. E é isso que te permite ter a visão sistêmica, né? Perfeito. Então, a gente precisa abrir a nossa cabeça, né? E a gente precisa se perguntar se o que não está nos permitindo ir para uma próxima etapa numa entrevista, ou mesmo ter uma promoção dentro da própria empresa onde nós já estamos, se de repente a gente está se preocupando muito com aquelas coisas técnicas e a gente está deixando de lado as soft skills, que são fundamentais para a empresa, né? Mas já entrando aqui na quarta pergunta, né, na penúltima pergunta, e só lembrando que ao final aqui dessa live, daqui 15 minutinhos, a gente vai sortear o manual de pesquisa clínica, para quem não estava aqui no comecinho, e a camiseta do Saúde em Contexto. Então, vão ser 2 sorteios, né? Os 2 sorteados ganham o kit, né? Que é o manual e a camiseta. E a condição para participar é fazer comentários e estar aqui no momento do sorteio, né? Mas já seguindo em frente, porque a gente só tem mais 15 minutos. Ju, como é que eu faço planejamento estratégico da minha carreira? Tá. Bom, vamos na teoria, tá, gente? Teoria de planejamento de carreira é o seguinte: você sempre vai começar com um autoconhecimento. Que é isso de você saber onde estão as suas fortalezas e onde estão as suas deficiências. O que você já faz muito bem feito e como que você vai usar isso a seu favor, seja no currículo, seja numa entrevista, ou o que você ainda precisa desenvolver para poder ter sucesso ou dentro daquele cargo ou dentro de um próximo cargo que você quer ter. Então, autoconhecimento vem antes de qualquer outra coisa. Na sequência disso, eu acho que tem 2 pontos muito importantes. O primeiro é você conhecer o mercado onde você está trabalhando, e o outro são que opções e que tendências estão envolvidas nesse mercado. Então, de nada adianta você agora tentar estudar alguma coisa sobre, não sei, vou pegar um assunto que a gente não está pesquisando mais muito, os antibióticos. Se você está aí com um mestrado em antibióticos, estou falando super generalista, tá? E não está antenado no fato de que as terapias gênicas e as terapias avançadas estão vindo com força, então você não tem ideia desse mercado e de como ele está se movimentando. Precisa entender que empresas são essas, entender em que oportunidades existem, que cargos existem. Isso tudo é trabalho, tá, gente? Dá trabalho você construir uma carreira. Não é acordei, tive a chance, alguém me deu uma promoção, eu aproveitei e deu tudo certo. Construir carreira dá trabalho, precisa estudar. Então, eu preciso entender o mercado, preciso entender, existem associações, existem sociedades, existem outras áreas que eu preciso me envolver, existem outras capacidades que eu preciso desenvolver, que objetivo que eu tenho de carreira, que objetivo que eu tenho de vida, que estratégia que eu vou usar para implementar isso. E aí, gente, assim, tá tudo bem se você não quer ser um gerente de pesquisa. Eu não me sinto confortável cuidando de outras pessoas, então isso quer dizer que eu sou um fracassado e nunca vai dar certo nada para mim. Não, você pode ter muito bem uma carreira de uma maior especialização e não uma carreira de gestão. Nem todo mundo tem as mesmas capacidades e os mesmos gostos, e tá tudo certo. Então, eu costumo brincar com o pessoal do departamento regulatório, é muito mais adepto a ambientes seguros e que tem pouca variação e que não tem muitas crises acontecendo. E o pessoal que vai, por exemplo, para os MSLs, quem está ali à frente das descobertas, tem outro perfil. São desbravadores.
são desbravadores. Então, isso vem do autoconhecimento. Se você já sabe que você tem um perfil mais desbravador, você com certeza vai ter muito mais sucesso no decorrer da sua carreira se você escolher um caminho que tem a ver com isso, e tem a ver lá com a minha primeira resposta de saiba, né, que é uma via de mão dupla e o que você está procurando, e aí você vai ter essa estratégia de implementação e você vai ter um plano para essa estratégia e você vai acompanhar esse plano. Então, não é diferente de quando você quer comprar uma casa e aí você sabe que custa X. Eu ganho Y. Quanto dinheiro que eu vou ter que guardar por mês e quanto tempo vai demorar para eu poder ter o suficiente para comprar essa casa? Ah, não vai dar certo, eu vou precisar de um financiamento, eu vou precisar de um empréstimo, Não é diferente com a sua carreira. Se você está olhando lá na frente, falando, bom, eu quero ser VP, eu quero ser CEO, tá bom. Então, muito provavelmente, no meio desse caminho, você vai precisar investir no MBA, você vai precisar investir em partes técnicas que são super específicas. Se você quer ser um gestor de pessoas, talvez seja interessante você fazer um curso de gestão de pessoas, de liderança, de avaliação de desempenho, cursos mais simples e tudo mais. Isso faz parte desse planejamento e da implementação desses passos para você poder chegar lá. Pensem que o mundo é competitivo por si só. E que enquanto você está sentado esperando a oportunidade, tem uma outra pessoa que está correndo atrás da oportunidade dela. E vocês estão competindo entre si. Então, sejam os protagonistas e os autores das suas próprias histórias e das suas carreiras e façam a parte de vocês. As empresas, obviamente, que vão oferecer oportunidades e quando são oferecidas as oportunidades, a gente vai, abraça e vai em frente e tudo mais. Eu tive, por exemplo, uma das funções que eu exerci, que foi de gestão de projetos, que eu, sinceramente, não gostei muito daquilo. Mas foi importante eu ter exercido aquela função para depois, num outro momento, quando eu tinha uma diretoria, uma posição de diretoria e eu precisava orientar essas pessoas, eu tinha noção do que era aquele trabalho que eles tinham feito, embora eu não tivesse gosto pessoal nenhum sobre aquilo. E assim são as construções. Então, esse planejamento, ele é estratégico justamente para que você desenhe. Então, desenhe, pense sobre, reflita, volta, olha de novo. Você também mudou no meio desse caminho. No começo da sua carreira, você provavelmente estava muito mais focado em ganhar o dinheiro para comprar o seu apartamento, e hoje talvez você já esteja olhando para uma questão de qualidade de vida. E aí a empresa que você está buscando, ou o planejamento que você está fazendo, é diferente agora, 20 anos depois, do que quando você começou na sua carreira. E isso é absolutamente normal e natural. Não tem problema nenhum, desde que você faça e refaça esse planejamento com tranquilidade. Mas requer dedicação. Eu acho que o resumo é esse de precisa que você se entenda e precisa que você se dedique. Perfeito, e muito importante. Fazer uma reflexão sobre onde você quer chegar, né? Eu sempre falo que a gente não aprende isso, né? Mas a gente jamais deve delegar ao nosso empregador a nossa construção de carreira, né? A construção da nossa carreira é uma responsabilidade nossa. Camille, não sei exatamente aonde eu quero chegar. Você precisa fazer uma reflexão sobre isso. É algo que você vai ter a resposta em 2 minutos? Não, talvez você precise ter alguma vivência na área para você entender. E assim, eu tenho um amigo que ele me diz sempre que, Camille, as expectativas, elas são sempre mais interessantes que a realidade. Ou seja, o plano muda. O plano muda. Eu estava pensando em fazer isso, assim, assado. Passou um tempo, eu tinha um plano ali estabelecido, parece que não é bem isso, não. Parece que nós vamos ter que fazer umas modificações. E está tudo bem. Está tudo bem. O importante é que você tenha uma antevisão sobre aonde você quer chegar e, sabendo onde você quer chegar, que você construa, né? Construa um caminho, né? Olha, então, eu tenho 2 anos aqui para me capacitar e fazer isso, e estudar tal coisa, e aí nesse meio tempo eu vou treinando algumas coisas, e aí ao final de 2 anos eu estou pronto então para essa próxima etapa, porque aí eu já adquiri esse conhecimento aqui que me era necessário, essas soft skills e tudo mais, e aí eu vou pleitear essa vaga, essa oportunidade, já vou olhando as empresas e tal. Importante, não pode ser uma coisa muito longa. Eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro. Não, porque aí eu vou fazer um curso assim, aí depois eu vou fazer esse outro curso, aí depois eu vou jogar assim, não sei das quantas, aí depois eu vou fazer espacate, não sei das... Gente, aí eu falo assim, sim, mas quanto tempo você vai demorar fazendo tudo isso aí? Para aí você chegar, para aí eu entrar na pesquisa clínica, para aí eu entrar naquela vaga que eu quero, né? A vida hoje, ela é muito ágil, a gente, claro, ninguém, as coisas não acontecem assim, a gente tem que ter algum planejamento, mas cuidado para você não fazer um planejamento longo demais. Às vezes a gente tem algumas atividades que a gente precisa fazer que a gente não gosta exatamente delas, mas elas fazem parte da nossa
preparação, elas pagam as nossas contas, elas são necessárias, mas o fato da gente saber que aquilo lá, a gente não vai ficar fazendo o resto da vida aquilo e que é uma coisa momentânea, nos dá energia. Não, é só até o final do ano. É só até o mês X do ano tal, que é o tempo que eu estou aqui me preparando para a próxima etapa. Então, cuidado, primeiro, para vocês não fazerem planos longos demais. Hoje a gente tem acesso a muita informação, muito conteúdo. Não, eu vou fazer 10 cursos e aí eu vou me sentir preparado. Não, calma, cuidado. Porque senão tá uma coisa muito distante, né? Eu tenho 6 meses aqui na empresa, eu já quero ser promovido. Também calma. Também não é assim. 1 ano é o tempo para você conhecer bem a empresa e a empresa conhecer você, né? Então, assim, as pessoas hoje em dia têm muita pressa, né? São muito ansiosas em relação às coisas, mas o mundo, infelizmente, ele não acompanha isso daí. Então, vamos com calma, mas também não precisa ter planejamentos excessivamente longos. Exatamente. Bom, quer complementar alguma coisa, Ju? Na sequência, eu vou fazer aqui o sorteio. Então, eu acho que a Cássia escreveu aqui planejar curto, médio e longo prazo, e é exatamente isso. Tem coisas que são a curtíssimo prazo, então eu estava falando do inglês, por exemplo. Se você não tem nenhum inglês e você está tentando entrar na área, a curtíssimo prazo você precisa desenvolver esse inglês. Depois, a curto prazo é essa primeira posição, e depois, a médio e longo prazo são as próximas. Mas eu super concordo com a Camille com essa ideia de não atravessar e não atropelar as coisas. Lembrem-se que se vocês forem contratados, por exemplo, numa posição de pleno ou de sênior, vocês serão exigidos comportamentalmente que vocês tenham postura de pleno ou de sênior. E talvez você ainda não tenha tido tempo suficiente para errar o suficiente para saber o que fazer na hora que o erro aparecer. Então, o erro, o fracasso, a falha, tudo isso precisa existir. Você precisa necessariamente passar por essa tortura das coisas ruins para depois você ter autoridade em falar as coisas tranquilamente com a experiência que lhe é dada. Então, quando eu comecei com essa ideia da mentoria, eu brinquei com um monte de gente falando, bom, agora que eu tenho cabelo branco, eu posso ser mentora. Quando eu tinha 20 anos, eu talvez não tivesse, e não tinha mesmo. Então, são os meus 20 e tantos anos de experiência que me fazem poder falar algumas coisas. Então, cuidado também quando vocês se comparam. Eu sou muito pior do que fulano. Fulano já tem 10 anos de experiência, você acabou de começar. Por que você está fazendo essa comparação? Calma, a construção é da sua carreira, não é da carreira dele. Então, é devagar que as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer, mas elas têm um tempo certo para acontecer. Exatamente. E como a Cássia colocou aqui, né? Precisamos ter um planejamento a curto, médio e longo prazo, né? Eu sempre brinco que esse negócio das pessoas gostarem de coisas diferentes é uma bênção. Eu adoro gestão de projetos, né? Tenho certificações na área e tudo mais, né? Eu estou vendo você falar, eu não gosto muito disso. Eu falo, que bênção que as pessoas gostam de coisas diferentes. Isso é tão bom. É ótimo, é ótimo. E quando a gente está contratando, eu acho que isso também é uma outra coisa interessante. Via de regra, as pessoas que fazem as contratações, elas buscam perfis complementares. Então, também é interessante. Se você não é exatamente igual a todo mundo daquele departamento, isso não é um problema. Perfeito. Ju, eu quero que você deixe, desculpa, gente, dicas fundamentais aos coordenadores ou aos candidatos a coordenadores que desejam construir uma carreira de sucesso na pesquisa clínica. Bora lá. Gente, comunicação. Se tem uma coisa que a gente não consegue escapar na pesquisa clínica, é comunicar-se. Comunicar-se bem, comunicar-se de forma efetiva, de forma assertiva, saber com quem está se falando, saber ouvir, saber escutar, falar da maneira correta, ter empatia. Tudo isso tem a ver com essa questão da comunicação. Quem está dentro do centro de pesquisa precisa saber falar com os médicos, com os monitores, com os participantes, com os colegas. Quem está dentro da CRO precisa falar com o patrocinador, com o centro de pesquisa, com os vendors, com todo mundo que está ali na estrutura que faz a coisa acontecer, no patrocinador idem e tudo mais. Não tem nenhum cargo dentro dessa área que você não vá estar em contato com outras pessoas todo o tempo e que você vá ter volume de comunicação, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por telefone. Então, todas essas comunicações são importantes, merecem cuidado, merecem atenção, e eu acho que isso, assim, não tem como você escapar. Você pode entrar, claro, nesse assunto sobre produtividade, sobre falar um pouco sobre organização, sobre planejamento, isso também vai ser importante? Também vai ser importante. São dicas para você estar atento, acho importante também. Liderança.
Você não precisa ser gestor ou chefe, né, para ser líder. Você pode ser líder dentro do seu próprio departamento, dentro da sua equipe. Então, liderança é uma coisa bacana para você ter um sucesso, porque isso te coloca em destaque, isso te coloca em voga em relação a outras pessoas, te coloca em situações em que você vai se destacar e se procurar e tudo mais. Então, liderança também é alguma coisa bacana. Mas se for pegar uma só, é comunicação, gente. Então, cuidado com a maneira como se fala, com quem se fala. Quanto melhor você se comunicar, eu acho que com certeza mais sucesso você vai ter, porque é um aprendizado contínuo e é um desenvolvimento eterno. A gente nunca está completamente perfeito nesse sentido, mas vale a pena investir de fazer bem feito, né? Perfeito, muito bom. Ju, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco hoje. Vamos chamar você mais vezes, tem inclusive algumas outras lives que você participou. Obrigada ao pessoal que participou aqui conosco ao vivo. Amanhã espero por vocês, vai ser um dia muito proveitoso também. Para quem não ganhou o sorteio, amanhã vai ter mais sorteio, fiquem tranquilos. E se você não está, então, no grupo do WhatsApp da Semana do Coordenador, eu deixei um link aqui nos comentários, porque fica mais fácil e eu vou colocar, inclusive, amanhã, o link dessa aula lá, caso você queira rever, ou para as pessoas que também tenham perdido. Muito bom, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite, Ju. Obrigada. Obrigada a você. E amanhã eu espero por vocês. Pessoal. Boa sorte a todo mundo aí, hein? Isso aí. Obrigada, Camila. Até. Até.